Então, o problema aqui é, digamos que a gente esteja considerando a função f de x igual a elevado a x, né? Esse a, essa base dessa função exponencial, é um número positivo, né? Positivo e diferente de 1. Né? São as duas condições para o cara ser base exponencial, né? E ok. Então, então, digamos que a gente queira calcular a derivada dessa função. Eu quero calcular quero descobrir quem é f' de x, né? A derivada num ponto x qualquer. Derivada se expressa em termos do limite, né? É o limite da variação em y pela variação em x, né? Quando a gente manda, eu vou chamar essa variação, a gente tem chamado de ΔX. Eu vou chamar de H, tá bom? Só estou mudando o nome, tá? No lugar de ΔX, eu vou colocar H. Então, limite para H tendendo a zero, de f de x mais H, menos f de x, tudo isso dividido por H. Né? O que está lá em cima é o ΔF, o que está embaixo seria o ΔX, que eu estou só mudando de nome e chamando de H. Tudo bem? No nosso caso, a função é exponencial, então, f de x mais h é o mesmo que a elevado a x mais h, né? Menos f de x é a elevado a x, tudo isso dividido por h. Ok? Tudo bem? E aí a gente lembra daquela que é a propriedade fundamental do exponencial. Exponencial transforma somas em produtos. Né? Isso significa que aquele limite a gente pode escrever assim, ó. Isso vai ser limite para h tendendo a zero de a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x, tudo isso dividido por h. Né? Usando a propriedade fundamental do exponencial, é isso que a gente encontra. Tudo bem? Agora, eu vejo que lá na expressão de cima, os dois termos que aparecem lá em cima, eles têm em comum a elevado a x. Então, eu posso colocar esse cara em evidência. Concordo? Aliás, lembrem que x, do ponto de vista dessa conta, é um número fixado. X aqui, do ponto de vista desse limite, não é variável. X está fixado. Quem é variável aqui, quem está passando por um processo de variação, é a variável h. Né? É a h que a gente está, inclusive, mandando a zero nesse limite. O x está paradinho. O h muda, o x continua do mesmo jeito. É como se, do ponto de vista de h, a elevado a x fosse uma constante. E constantes a gente pode pôr para fora do limite. Né? Isso significa que a gente pode colocar esse a elevado a x em evidência e tirá-lo do limite, porque ele não depende de h. Vou escrever isso aqui assim, ó, limite para h tendendo a zero de a elevado a h menos 1 sobre h, né? Que é o que sobra quando a gente tira o a elevado a x da primeira parcela, sobra a elevado a h. Tiro a elevado a x da segunda parcela, sobra menos 1. Vocês concordam com isso? E, como não depende de h, eu já coloquei esse a elevado a x para fora, né? Ótimo. Quero calcular a derivada de a elevado a x. Acabei de descobrir que derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o valor, vezes esse limite. O problema agora passa a ser como calcular esse limite. Né? E esse limite aqui, a gente consegue reduzi-lo por meio de uma mudança de variável, aquele que é chamado nas lições de o segundo limite fundamental. Né? Aquele limite assim, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Né? Esse limite é um limite que aparece de maneira muito natural em problemas de matemática financeira, problemas de juros compostos, e o valor desse limite é um número irracional, né, que
gradativamente a humanidade começou a perceber que era um número diferente e especial em relação aos outros. E a esse número nós demos um nome. Na verdade, Euler deu o nome para esse número, né? Ele batizou esse número de E, né? E ele chamou esse número de E por ser a primeira letra da palavra exponencial, né? Por entender que esse número era a principal base exponencial que poderíamos ter, né? E, de fato, então, a gente batiza esse limite, esse valor desse limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, a gente batiza esse número, que é um número irracional, entre 2,5 e 3, né, mais ou menos 2,7, a gente batiza esse número de E, a gente chama esse número de E, né? Aliás, isso é muito comum na matemática, né? Se tem um número irracional que tem uma importância, assim, né, de destaque, a gente precisa dar um nome para ele. Em geral, a gente dá nome de letra, né? É assim com o pi, né? A gente deu esse nome a esse número, né? É uma letra grega que hoje está, assim, intrinsecamente atrelada a esse número, né? Quando a gente fala de pi, eu fico até pensando para os gregos como que é isso, né? Assim, porque pi é uma letra do alfabeto deles, né? Não deve ser a mesma coisa da gente com E, né? Porque também o E ganhou um significado muito específico na matemática, né? Inclusive, a gente não vai fazer nunca assim, considere uma função f de E igual, tipo, a gente não usa E como variável, né? Nem como para representar uma incógnita, porque E, na matemática, já tem um significado específico. E é o número de Euler, ponto, né? E, de fato, esse limite que aparece aqui, ele tem uma semelhança com aquele, só que é uma semelhança muito bem escondida. Para a gente conseguir fazer aparecer aquele limite aqui, a gente precisa trabalhar isso muito bem, né? Então exatamente esse era o conteúdo da pergunta que foi colocado no chat, né? Como enxergar esse processo, como deixar esse processo mais claro de transformar esse limite no segundo limite fundamental, né? Então é isso que a gente vai fazer. E o processo aqui, ele passa por uma mudança de variável, né? E a mudança de variável que a gente faz é assim. Toda essa expressão que aparece aqui em cima, ó, todo o numerador dessa expressão, dessa coisa que está ali dentro do limite, a gente vai chamar acho que na lição ele chama de z. Eu vou usar o mesmo nome aqui, né? Eu vou chamar de uma outra variável, né? Dê o nome que você quiser, né? Na lição ele chama de z, eu vou chamar de z só para usar a mesma notação. Então, aquela coisa ali de cima, a gente vai chamar de z. Então, chame de z essa coisa aqui, ó, a elevado a h menos 1. Né? Aqui, agora a gente tem que fazer duas coisas, porque não é só, beleza, isso aqui vai virar z, então vai ficar limite para h tendendo a zero de z sobre h. Não, né? Se você muda de variável, tudo quanto é h que aparecer nessa expressão, vai ter que virar z, vai ter que virar alguma coisa em função de z. A variável h, ela tem que desaparecer completamente dessa expressão. Quando a gente muda de variáveis, é assim. Ela tem que desaparecer tanto aqui, nessa expressão, quanto aqui embaixo. Ó. Eu também vou precisar dizer, quando h tende a zero, para onde vai tender essa nova variável z. Então, vamos começar por aí. Né? Se h tende a zero, então, ó, daí, h tende a zero, vai implicar que a elevado a h vai tender para onde? Olhem aí, vê se vocês conseguem me dizer para onde tende a elevado a h quando h tende a zero. Ou seja, se h está se aproximando de zero, a elevado a h está se aproximando de quem? De 1. De 1. Isso porque a função exponencial é contínua. Né? A função exponencial é contínua. Portanto, se h tende a zero, a elevado a h tende a elevado a zero. E a elevado a zero é 1. Ou seja, isso aqui tende a 1. Portanto, a diferença
A elevado a H menos 1 vai tender para onde? Vai tender para onde essa diferença? Para zero. E justamente essa diferença vai tender para zero. Né? Mas essa diferença não é justamente o z? Né? Ou seja, o que a gente acabou de concluir aqui é que, acho que cabe aqui, né? É que quando h tende a zero, a nossa nova variável z também vai tender a zero. É isso que a gente acabou de concluir. Né? Para a gente poder agora completar a mudança de variável, a gente precisa, aquele h que está ali no denominador da nossa expressão, a gente vai ter que escrever em termos de z. Né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho aqui de, naquela expressão aqui, ó, z igual a a elevado a h menos 1, a gente vai precisar isolar o h nessa expressão. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos isolar o h nessa expressão. E, então, a primeira coisa a gente já fez, então, ainda. Se a elevado a h, né, menos 1 é igual a z, então, é porque a elevado a h é igual a 1 mais z. Dá uma olhadinha aí, vê se concorda. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Só passei o menos 1 para o outro lado, né? Ok. Eu preciso isolar o h. Só que o problema é que o h, ele está sofrendo a ação de uma função exponencial. Né? Então, a gente precisaria eliminar esse expoente de alguma forma para a gente poder isolar o h. Né? E aí, pergunto, tem alguma função que vocês conhecem que tem como papel eliminar, que consegue eliminar expoente, potência? Logaritmo. Perfeito. E como o Danilo e o Renato falaram aí, né, eles já foram logo no LN, né? E, de fato, LN, né, logaritmo natural, né, ou, na verdade, assim, não há um consenso se LN é a abreviação de logaritmo natural ou de logaritmo neperiano, em homenagem a John Napier, que foi o cara que inventou o logaritmo, né? Mas, de fato, o LN é o logaritmo na principal base de logaritmos, né, que é também a principal base de exponenciais. Então, eu posso usar logaritmo de qualquer base para fazer isso aqui. Mas se tem uma que é a mais importante, então é interessante usar essa que é a mais importante. Ah, mas se eu quiser usar outra, se eu quiser usar log na base 2, posso? Pode, nenhum problema. Né? O resultado no fim vai ser exatamente o mesmo. Mas se existe uma que é considerada a mais importante, então vamos usá-la. Né? Vamos usá-la. Então, de fato, a gente, para eliminar essa potência, a gente aplica o logaritmo, e eu vou aplicar o logaritmo de base E, que é o mais importante, né? Ou seja, o LN. Na hora que eu aplico o LN, então, claro, né, como é que eu aplico o LN? Eu aplico dos dois lados da igualdade para não alterar. Né? Então, aplicando o LN dos dois lados, a gente vai encontrar o seguinte, vai ficar LN de A elevado a H igual a LN de 1 mais Z. De 1 mais Z. Então, por enquanto, não fiz nada. Só apliquei LN dos dois lados da igualdade, não alterei a igualdade. Ok? Legal. Agora, vamos ao papel que o logaritmo, né, a razão pela qual a gente botou um logaritmo aí. E a razão é que essa potência aqui dentro, ela vai ser transformada num produto do lado de fora. Né? Ou seja, isso aqui vai ficar H vezes ln de A igual a ln de 1 mais Z. É isso aí que vai ficar. Dê uma olhadinha aí, vê se concorda, vê se está tudo bem, se está tudo certo. Tudo em ordem? Tudo certinho? Ótimo. Bom, agora tá fácil de isolar o H, concorda? Como é que eu isolo o H agora? O que eu preciso fazer para isolar o H?
passo o ln de A dividindo, né? Divide dos dois lados por ln de A. Perfeito, Gabriel, Renato, João também. Exato, gente. É isso que a gente faz aqui, e aí a gente vai concluir que H é igual a ln de 1 mais Z dividido por ln de A. É isso que a gente vai encontrar. Ótimo. Então, agora a gente já tem condições de continuar esse cálculo aqui, ó. Né? Então, eu vou aqui, acho que eu vou aproveitar esse espacinho que a gente ainda tem, e vou escrever. Então, tem o a elevado a x, que já estava ali do lado de fora, vezes limite. Então, agora eu estou trocando a variável h pela variável z. Onde era h tendendo a zero, eu vou colocar z tendendo a zero. Porque a gente já concluiu que quando h tende a zero, z tende a zero. Né? Então, eu vou colocar aqui z tendendo a zero, né? De a expressão que estava no numerador dessa expressão. Vocês concordam que é exatamente o que a gente chamou de z? Né? A gente pegou tudo aquilo ali que estava no numerador e chamou de z. Então, lá em cima ficou z. Né? Ficou z. E embaixo era h. Né? Embaixo era h. Se era h embaixo, vai ficar... No lugar de h, eu vou ter que escrever ln de 1 mais z dividido por ln de a. Concordo? Tudo bem? Eu vou escrever aqui, e aí vocês me dizem se vocês concordam que eu posso escrever assim, tá? ln de 1 mais z. Ao invés de eu colocar o ln de a embaixo do ln de 1 mais z, eu vou escrever o ln de a multiplicando o z lá em cima. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Pode, não pode? Pode. Porque é o meios e extremos, né? Ou assim, o inverso de A sobre B é B sobre A, né? É isso aí que a gente está usando aqui, né? Ok. Então, isso aqui foi um grande parêntese, né? Que a gente fez para fazer a mudança de variável. Eu vou continuar aquela conta ali, aqui embaixo. Ver se ela vai caber, senão eu subo um pouco no papel aí. Então, isso vai ficar igual, né? Estou continuando aquela conta em azul lá em cima, tá? A elevado a x, né? Vezes... aquele ln de A também é constante, vocês concordam? Concordam que ln de A é uma constante? Esse A é um número fixado lá, né? Então, ln de A é constante. Portanto, eu posso tirar do limite e escrever ele aqui. ln de A vezes o limite para z tendendo a zero, do que sobrou lá, né? Que é z dividido pelo ln de 1 mais z. Z dividido pelo ln de 1 mais z. Concordam, gente? Tudo bem? Legal, né? Aí a gente olha agora para esse limite. Ele se parece com aquele limite fundamental? 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando não tem nada a ver com o negócio, né? Pô, a gente já estava fazendo conta aqui há sei lá quanto tempo, e né, na esperança de que ia aparecer assim, o limite fundamental, cujo resultado dá E, e eu olho para esse negócio e não, né? Então, de fato, aqui, para a gente poder enxergar esse limite aí, a gente precisa fazer um pequeno malabarismo, né? E o malabarismo que a gente vai fazer aqui é o seguinte: essa expressão, a gente não tem um z multiplicando lá em cima? Né? Multiplicar por alguém, vocês concordam que é o mesmo que dividir pelo inverso desse alguém? Concordam? Multiplicar por 2 é o mesmo que dividir por meio. Né? Multiplicar por z é o mesmo que dividir por 1 sobre z. E é isso que a gente vai fazer aqui. Esse é o malabarismo. Né? Eu vou, ao invés de multiplicar por z, como está nessa expressão, eu vou dividir
por 1 dividido por z, por 1 sobre z. Né? Então, eu vou reescrever essa expressão assim, ó. Isso vai ficar igual a elevado a x ln de a, vezes o limite, para z tendendo a zero, de, então lá em cima vai ficar 1, dividido por 1 sobre z, vezes o ln de 1 mais z. Olha aí e vê se tá ok. Vê se vocês concordam que o que eu fiz foi justamente trocar o produto por z pelo quociente por 1 sobre z. Né? Então, ao invés de multiplicar por z, eu estou dividindo por 1 sobre z. Concordam que é a mesma coisa? É aquela coisa do multiplicar meios e extremos, só que é o contrário, né? Em geral, o que a gente faz é, eu tenho uma fração assim, eu escrevo do jeito que está aqui, né? A gente está fazendo aqui o caminho inverso, porque é isso que a gente precisa fazer se a gente quiser encontrar o limite fundamental aqui. Né? Tem que fazer essa manobra aí, né? Legal. Agora eu tenho uma coisa multiplicando ln. Se eu tenho uma coisa multiplicando ln, eu posso pegar essa coisa e jogar como expoente do que está lá dentro do ln? Pode, né? De novo, eu estou usando a regra do tombo, só que também no sentido contrário ao que normalmente a gente faz. Normalmente a gente faz o expoente e passar multiplicando. Aqui eu vou fazer o cara que está multiplicando lá fora passar para o expoente lá dentro. Né? É o contrário, mas eu posso fazer. Então, vamos fazer isso e ver o que aparece. Então vai ficar a elevado a x, ln de a, vezes o limite, para z tendendo a zero, de 1 sobre. E aí, ali embaixo, vai ficar assim, ó. ln de 1 mais z elevado a 1 sobre z. Descobre, arrisca. Concordam? Né? O cara que estava multiplicando lá fora do ln, eu passei para o expoente lá dentro. Né? E agora, apareceu o limite fundamental, ou pelo menos algo que se parece com ele, ou não? Digamos que, ok, tá mais ou menos parecido. Né? Então, assim, ó, nessa expressão que a gente está vendo aí, ignore a função ln. Certo? Ignore a função ln. Faz de conta que esse ln não existe. E olha só para o que está lá dentro do ln. 1 mais z elevado a 1 sobre z. Se nessa coisa aí eu chamasse, por exemplo, z de 1 sobre u, z de 1 sobre u, vocês concordam que o que apareceria ali ficaria assim? 1 mais, se z é 1 sobre u, ficaria 1 mais 1 sobre u, elevado, se z é 1 sobre u, 1 sobre z é u. Concorda? Concorda que ficaria, então, 1 mais 1 sobre u elevado a u? Poxa, beleza, então isso é o limite fundamental, né? É ou não é? 1 mais 1 sobre u elevado a u não é o limite fundamental? Aqui tem só um detalhezinho, tá? Para onde tende u se o z vai para zero? Se o z vai para zero, para onde vai 1 sobre z? Então aqui eu tenho que calcular os limites laterais separados. Faço o limite para z tendendo a zero pela direita. E aí eu faço essa mudança de variável. Z igual a 1 sobre u. Né? Aí o u vai tender a mais infinito, como o Danilo falou. E aí, beleza, exatamente o limite fundamental. Limite de 1 sobre u, de 1 mais 1 sobre u, elevado a u, com u indo a mais infinito. Isso aí dá e. Isso aí dá e. Agora, aí pela esquerda. Quando o z tende a zero pela esquerda, vou fazer a mesma mudança de variável. Z igual a 1 sobre u. A expressão vai ser a mesma. 1 mais 1 sobre u elevado a u. Só que o u agora vai tender a menos infinito se o z tende a zero pela esquerda. Né? Concordam que se z tende a zero pela esquerda, 1 sobre z vai a menos infinito? Concordam? Então a pergunta é, eu sei que limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x
quando x tende a mais infinito, é e. Agora, e se o x tender a menos infinito? A mesma expressão continua indo para e? Ou vai para algum lugar diferente? Mas, de fato, tanto em mais infinito quanto em menos infinito, o valor desse limite dá e. Né? Bom, isso significa que, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor do limite do que está lá dentro do LN vai dar e. Concordam que essa é a conclusão? O valor do limite do que está lá dentro do LN vai dar e? Né? Como que o limite indo a menos infinito dá e? Tem uma conta, hein, Renato, para fazer. É uma conta, né, assim, ela está feita nas lições, e se você voltar um pouquinho lá no chat, essa pergunta foi feita lá, pô, não estou entendendo a conta aqui que está feita lá na lição. E aí eu escrevi assim, tentei detalhar um pouquinho mais. Dá uma olhadinha lá, vê se faz sentido para você. Se a dúvida persistir, pergunta novamente, tá bom? E aí a gente trabalha isso para deixar isso claro para vocês, tá? Mas de fato, assim, não é trivial, não é pensar assim, ah, realmente vai dar E também, né? Tem uma conta para fazer e é uma conta bem, assim, digamos assim, não trivial, né? Assim, não é um negócio que, ah, claro, era assim que era para fazer, né? É uma coisa que você faz, tá, mas por que era assim? Ah, porque é o que dá certo, né? Mas não é uma coisa tão natural assim, né? Ok, todo mundo concorda, então, que aquela expressão que está ali dentro do LN, quando o Z vai para zero, ela vai para E. Agora, sendo LN uma função contínua, para onde irá Ln dessa expressão quando o z vai para zero? Vai para 1. Né? Vai para Ln de E. Né? Por quê? Porque Ln é contínua. Se Ln é contínua, então é como se eu pudesse colocar esse limite para dentro do Ln. Né? Se a coisa de dentro vai para E, então Ln da coisa de dentro vai para Ln de E. Ln de E é igual a 1. Ou seja, quem é a derivada de a elevado a x? Qual foi a nossa conclusão? O que nós concluímos aqui? Então, qual foi o valor desse limite? Né? A gente já tinha lá a elevado a x vezes ln de a, né? Vezes aquele limite ali, a gente calculou e deu 1 sobre ln, né? Lá dentro o limite da z, desculpa, da e, né? Então, 1 sobre ln de e, que é 1, né? Ou seja, a derivada de a elevado a x, a derivada de a elevado a x é igual a elevado a x vezes o ln de a, vezes o ln de a. E aí a gente pensa, bom, dentre todas as bases de função exponencial, todos esses números que são positivos e diferente de 1, tem algum para o qual esse número que aparece multiplicando a derivada seja 1? Tem. Tem algum número A, algum valor de A, para o qual esse número aqui, ln de A, seja igual a 1? Quando o cara aqui é igual à base, né? A base aqui é E. Então, quando A é igual a E, o que acontece com a derivada da função exponencial de base E? Qual é o valor que a gente encontra? É o mesmo, né? A derivada de E elevado a x é igual a E elevado a x. Você deriva e não acontece absolutamente nada, né? E tem alguma outra base além da E para o qual isso é verdade? Você deriva e não acontece absolutamente nada? Não. Para qualquer outra base, a derivada vai dar ela mesma vezes uma constante. Essa constante é ln da base, né? Derivada de 2 elevado a x dá 2 elevado a x vezes ln de 2. Né? A única função exponencial cuja derivada é exatamente ela mesma é a exponencial de base e. Né? E essa é uma das muitas razões pelas quais essa é, de fato, a principal base de exponencial.